Capítulo 1 – Importância dos sonhos. Você já parou para pensar sobre o que seus sonhos podem significar? Muitas vezes, à noite, quando fechamos os olhos, nosso subconsciente ganha vida e nos leva a lugares inesperados. Mas e se falássemos que, por trás de cada sonho, pode haver uma mensagem divina aguardando para ser desvendada? Neste vídeo, vamos explorar a importância dos sonhos como uma comunicação de Deus, suas mensagens e como eles podem nos guiar em momentos de indecisão. Vamos juntos descobrir o que essas experiências oníricas têm a nos ensinar. Comunicação divina. Começamos nossa jornada entendendo a comunicação divina. Na Bíblia, há vários relatos de Deus se comunicando com o ser humano através de sonhos. Figuras como José e Daniel receberam instruções cruciais enquanto dormiam. Este fenômeno não é apenas algo que aconteceu no passado. Muitos acreditam que Deus ainda fala conosco dessa forma hoje. Os sonhos podem ser um canal poderoso de comunicação, onde insights e orientações espirituais se manifestam. Podemos nos perguntar: qual a intenção de Deus ao enviar esse sonho? Eles podem trazer respostas para orações, consolo em tempos difíceis ou até mesmo um aviso sobre caminhos a serem seguidos ou evitados. Quando nos permitimos prestar atenção aos nossos sonhos, podemos abrir um diálogo com o Criador, buscando compreender o significado mais profundo por trás das imagens e símbolos que surgem em nossas noites de sono. Mensagens e direções. Agora, vamos falar sobre como os sonhos podem servir como guias em momentos de incerteza. Imagine que você está enfrentando uma decisão difícil, talvez sobre um novo emprego ou um relacionamento. Em meio a essa crise, você tem um sonho. O que parece caótico de repente se transforma em um mapa claro, onde cada elemento onírico se torna uma pista sobre o que deve ser feito. Isso é o que muitas pessoas experimentam. Sonhos que trazem clareza e direção em momentos críticos de sua vida. A beleza dos sonhos é que eles nos falam em uma linguagem única, repleta de simbolismo. Por exemplo, um sonho com água pode representar emoções profundas, enquanto voar pode simbolizar libertação ou superação de desafios. Ao trabalhar para entender essas mensagens, podemos descobrir a orientação que Deus deseja nos dar. Ele pode estar nos dizendo para avançarmos, para pararmos ou até mesmo para mudarmos nossa abordagem diante de uma situação. Ao nos abrirmos para a interpretação dos sonhos, ficamos mais receptivos às direções que Deus tem para nós. Reflexão e autoconhecimento. Por último, mas não menos importante, vamos explorar como os sonhos nos oferecem a oportunidade de mergulhar em nosso subconsciente. Ao sonharmos, somos forçados a confrontar preocupações, medos e desejos, que muitas vezes não estamos dispostos a reconhecer em nosso cotidiano. Um sonho recorrente pode revelar um padrão de comportamento ou uma preocupação que precisa ser abordada. Assim, os sonhos não são apenas mensagens externas, mas também reflexões internas. É nesse espaço onírico que podemos fazer uma espécie de inventário espiritual. Um mergulho no nosso mundo interior que nos convida a compreender mais sobre quem somos. O que nossos sonhos dizem sobre nossas lutas diárias? Quais medos estão à espreita? Que desejos permanecem não realizados? Esses questionamentos são essenciais para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Assim, ao longo deste capítulo, exploramos a importância dos sonhos como uma forma de comunicação divina, como mensagens claras em momentos de indecisão e como um meio de autoconhecimento. Se permitirmos, essas experiências noturnas podem se transformar em fontes de direção e inspiração. Então, sempre que você acordar de um sonho, reserve um momento para refletir sobre o que ele pode estar tentando lhe dizer. Porque, afinal, Deus pode estar falando com você enquanto você dorme. Nos próximos capítulos, vamos aprender ainda mais sobre como interpretar esses sonhos e discernir o que Deus realmente está revelando a cada um de nós. Fique conosco. Capítulo 2 – Interpretação Bíblica. Bem-vindo de volta. No capítulo anterior, exploramos a importância dos sonhos como uma comunicação divina e a maneira como eles podem nos guiar e ajudar no autoconhecimento. Agora, vamos mergulhar na interpretação bíblica dos sonhos. A Bíblia nos oferece inúmeras histórias e ensinamentos sobre sonhos, e entender esse contexto pode nos ajudar a decifrar as mensagens que recebemos enquanto dormimos. Então, prepare-se para uma jornada reveladora. Fundamentos da interpretação.
Para começarmos, precisamos entender os fundamentos da interpretação de sonhos na Bíblia. Em várias passagens, especialmente no Antigo Testamento, vemos que sonhos eram uma maneira comum pela qual Deus se comunicava. O próprio Faraó teve um sonho que foi interpretado por José, que revelou uma crise de fome iminente. Essa história nos mostra a importância de entender o que um sonho pode representar em situações críticas. A interpretação bíblica não se resume apenas a analisar os sonhos com um olhar literal, mas também a considerar o simbolismo que eles carregam. Por exemplo, um sonho sobre trigo pode simbolizar prosperidade, enquanto um sonho com animais pode representar diferentes aspectos da humanidade ou situações em nossas vidas. O contexto do sonho e o estado emocional daquela pessoa no momento da experiência onírica são igualmente importantes. Portanto, ao buscarmos entender um sonho, devemos considerar tanto o conteúdo quanto o contexto do sonho em nossa vida pessoal. Métodos de interpretação. Agora que estabelecemos os fundamentos, vamos explorar alguns métodos de interpretação de sonhos. Um dos métodos mais eficazes é analisar os símbolos presentes no sonho. O que pode parecer simples à primeira vista pode ter significados muito profundos. Por exemplo, fogo pode representar purificação ou destruição, enquanto água pode simbolizar emoções ou renovação. Outro aspecto importante da interpretação bíblica é a oração. Pedir a Deus discernimento para entender o significado de um sonho pode nos levar a revelações valiosas. Oração é a chave para abrir o nosso entendimento, permitindo que o Espírito Santo nos auxilie na interpretação. Na Bíblia, vemos muitas vezes que a oração precede grandes entendimentos e revelações. Portanto, ao sonharmos, que possamos buscar a Deus em busca de sabedoria, confiando que Ele nos guiará. Além disso, a comparação com as Escrituras é uma ferramenta poderosa. Quando temos um sonho, podemos procurar passagens bíblicas que se relacionem aos símbolos e temas presentes na nossa experiência onírica. Isso não apenas nos dá uma perspectiva mais ampla, mas também nos ajuda a ver se a mensagem do nosso sonho se alinha com os princípios e ensinamentos de Deus. Exemplos bíblicos famosos. Agora, vamos analisar alguns exemplos bíblicos famosos. Um dos sonhos mais conhecidos é o de José, filho de Jacó. José sonhou que seus feixes de trigo se erguiam e os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Esse sonho, que inicialmente causou ciúmes, mais tarde se tornou uma realidade na vida dele quando se tornou governador do Egito. Esse exemplo nos ensina que os sonhos podem refletir não apenas a realidade atual, mas também o que está por vir, oferecendo uma visão do futuro. Outro exemplo significativo é o sonho de Daniel com uma estátua composta de diferentes materiais, que representava os reinos da terra. Daniel interpretou esse sonho para o rei Nabucodonosor, demonstrando não apenas seu amor por Deus, mas também seu profundo entendimento das revelações divinas. A história de Daniel nos lembra de que, ao buscarmos interpretar nossos sonhos, precisamos confiar na sabedoria que vem de Deus e não hesitar em compartilhar essas revelações com os outros. Ao longo deste capítulo, exploramos os fundamentos da interpretação bíblica, métodos de interpretação e alguns exemplos de sonhos que moldaram a história. A interpretação dos sonhos não é apenas uma prática antiga, é uma parte integral da vida espiritual que pode nos trazer clareza e compreensão. Ao olharmos para os sonhos com olhos abertos e corações receptivos, podemos descobrir verdades que podem nos guiar e transformar nossas vidas. Capítulo 3 – 2 Sonhos Proféticos. No capítulo anterior, exploramos a interpretação bíblica dos sonhos e como eles servem como um canal de comunicação entre Deus e nós. Agora, vamos nos aprofundar em 2 sonhos proféticos que têm grande importância espiritual e podem impactar nossas vidas. Esses sonhos não são apenas histórias antigas, mas lições reais que oferecem uma visão sobre como Deus se comunica de maneira direta e significante. Vamos começar. O primeiro sonho. O primeiro sonho que vamos analisar é o famoso sonho de Nabucodonosor, descrito no livro de Daniel. Neste sonho, o rei observa uma grande estátua composta de diversos materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada parte da estátua representava um reino diferente que se sucederia ao longo da história. Os símbolos presentes nesse sonho são ricos em significado. O ouro representa o Império Babilônico, que era poderoso e temido.
A prata simboliza o Império Medo-Persa, que o sucedeu, o bronze representa a Grécia e o ferro representa o Império Romano. O barro misturado com ferro significa a fragilidade dos reinos que vem após o romano, sugerindo uma era de divisão e instabilidade. Espiritualmente, esse sonho oferece uma poderosa visão da soberania de Deus sobre as nações e a história. Ele nos lembra que, embora os reinos terrestres possam parecer firmes e inabaláveis, eles estão sob o controle divino e um dia todos eles serão substituídos pelo reino de Deus, simbolizado pela pedra que se soltou e destruiu a estátua. Essa representação da pedra que se torna uma montanha que enche a terra é um sinal da eternidade do reino de Deus e de sua justiça, encerrando as incertezas dos reinos humanos. O segundo sonho. Agora, vamos focar no chamado sonho número 6, que é uma experiência onírica notável registrada na Bíblia, que conta a história de Pedro enquanto estava em uma cidade costeira chamada Jopa. Ele teve uma visão com um lençol que descia do céu, contendo todos os tipos de animais, limpos e imundos. Deus disse a Pedro para matar e comer, e Pedro, inicialmente relutante, argumentou que nunca havia tocado algo impuro. Este sonho é especialmente poderoso e transformador por várias razões. Primeiro, ele aborda barreiras culturais e restrições legais que haviam sido estabelecidas ao longo dos anos. O significado espiritual vai além do ato físico de comer. Trata-se de Deus quebrando a divisão entre judeus e gentios. A instrução e o convite de Deus a Pedro mostraram que não existe impureza que ele não possa limpar e que o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Esse sonho foi o catalisador para que Pedro reconhecesse que a salvação está disponível para todos, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os seres humanos. A inclusão de gentios no plano de salvação representa uma mudança revolucionária na história da igreja primitiva, sublinhando a verdade de que o amor e a graça de Deus são universais. Aplicações práticas. Os ensinamentos desses dois sonhos podem ser aplicados de várias maneiras na vida cotidiana. O sonho de Nabucodonosor nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desmoronar. Ele nos lembra que a soberania divina está acima de qualquer governo ou sistema, e que devemos pautar nossas vidas na certeza de que, no final, o reino de Deus prevalecerá sobre todos os outros. Já o sonho número 6 nos convida a refletir sobre nossas próprias preconceitos e barreiras que criamos em relação aos outros. Às vezes, como Pedro, podemos ser relutantes em aceitar pessoas diferentes de nós, mas Deus nos chama para um amor e aceitação incondicionais. A visão de Pedro nos ensina sobre a importância de estarmos abertos a mudanças e dispostos a desafiar nossas próprias percepções, permitindo que a graça de Deus flua através de nós para aqueles ao nosso redor. Essas lições nos motivam a praticar a reflexão e a oração, buscando sabedoria sobre como aplicar esses princípios em nossas interações diárias e em nossa caminhada espiritual. No próximo capítulo, discutiremos como os sonhos podem servir como alertas e orientações tentando nos manter no caminho certo em tempos de dificuldade. Capítulo 4. Discernimento espiritual. À medida que continuamos nossa jornada sobre a interpretação de sonhos e a comunicação de Deus conosco, é crucial entender a importância do discernimento espiritual. Este capítulo se concentra em como podemos identificar sinais divinos, a prática da oração e meditação como ferramentas para a clareza, e o valor de compartilhar nossas experiências com a comunidade de fé. Vamos explorar esses aspectos juntos. Identificação de sinais divinos. Reconhecer e interpretar sinais de Deus em nossos sonhos é uma habilidade que se desenvolve com prática e sensibilidade espiritual. Sonhos frequentemente contêm imagens e mensagens que refletem a vontade de Deus para nossas vidas. Para identificar esses sinais, é fundamental estar em sintonia com o Espírito Santo. Isso requer uma disposição para ouvir e observar. Um primeiro passo é manter um diário de sonhos. Registrar o que sonhamos logo ao acordar pode ajudar a captar detalhes importantes que podem ser facilmente esquecidos. Ao revisar esses sonhos, busque padrões e símbolos que podem se relacionar com sua vida ou as Escrituras. Deus usa símbolos que muitas vezes têm significado pessoal. Uma árvore pode simbolizar crescimento, enquanto um caminho pode indicar novas direções. Além disso, é essencial estar atento às circunstâncias da vida diariamente. Às vezes, Deus nos envia confirmações através de eventos ou encontros que ocorrem em nosso dia a dia.
A oração durante esses momentos pode ajudar a discernir se esses sinais estão alinhados com os sonhos que temos tido. Fique atento e aberto aos relatos e convites de Deus em sua vida, e seja proativo em buscar sua orientação através da oração. A prática da oração e meditação. A oração e a meditação são práticas fundamentais para aqueles que buscam discernimento espiritual. Elas não apenas nos conectam com Deus, mas também criam um espaço de tranquilidade onde podemos ouvir sua voz. Ao iniciar uma prática de oração específica para entender os sonhos, é útil orar antes de dormir, pedindo que Deus proteja sua mente enquanto você sonha e revele seu propósito por meio deles. Meditar sobre as Escrituras também é uma forma eficaz de discernir o que Deus está dizendo em nossos sonhos. Ao contemplar passagens que falam sobre sonhos e visões, como as encontradas em Joel 2:28, onde Deus promete derramar seu Espírito sobre toda a carne, podemos abrir nossas mentes para novas revelações e insights relacionados a nossos próprios sonhos. A tranquilidade que a meditação proporciona pode ajudar a acalmar qualquer ansiedade ou confusão que possamos sentir em relação aos sonhos, permitindo que despertamos uma sensibilidade para reconhecer a orientação divina que se manifesta. Esse tempo de silêncio e ouvir pode ser essencial para entender as mensagens que Deus está nos enviando. Comunidade e compartilhamento. Compartilhar sonhos e experiências espirituais com a comunidade de fé é de extrema importância. Muitas vezes, outros membros da congregação podem oferecer perspectivas, interpretações e orações que nos ajudem a entender melhor as mensagens de nossos sonhos. As discussões sobre experiências oníricas podem levar a insights que não teríamos percebido sozinhos. Participar de grupos de estudo bíblico ou encontros de oração onde se possam compartilhar sonhos pode criar um ambiente seguro para explorar o significado espiritual por trás deles. A voz da comunidade é uma maneira de nos encorajar e nos manter no caminho do discernimento espiritual, assegurando que estamos interpretando nossos sonhos à luz da verdade bíblica. Além disso, a oração em grupo por sonhos e experiências ajuda a aprofundar a compreensão coletiva do que Deus pode estar comunicando. A diversidade de opiniões e experiências pode revelar aspectos que nos faltam, ajudando a moldar uma interpretação mais rica e fundamentada. Assim, juntos, podemos crescer em discernimento e em nossa caminhada espiritual. Conforme exploramos esses métodos de discernimento, é importante termos em mente que cada sonho pode ter camadas de significados e importância diferentes. No próximo capítulo, vamos adentrar no tema da influência dos sonhos em nossas decisões e como podemos tomar ações derivadas de revelações oníricas. Capítulo 5 – Mensagens e revelações. Os sonhos frequentemente servem como veículos para mensagens divinas, revelações que podem impactar profundamente nossa vida. Neste capítulo, vamos explorar como sonhos podem trazer clareza em momentos críticos, o impacto das mensagens oníricas em nossa vida cotidiana e inspiradores testemunhos de transformação que ilustram a força dessas experiências. Revelações em momentos críticos. Os sonhos têm o poder de nos guiar quando mais precisamos. Muitas vezes, enfrentamos dilemas ou crises em nossas vidas, e os sonhos podem surgir como uma forma de resposta divina. Um exemplo notável é a história de José, o pai terreno de Jesus. Em um momento de crise, quando Maria estava grávida e a situação parecia insustentável, José recebeu uma visita em sonho onde um anjo lhe instruiu a não temer aceitar Maria como sua esposa, pois a criança era concebida pelo Espírito Santo. Essa revelação não apenas ofereceu consolo, mas também direcionou as ações de José, salvaguardando a vida de Maria e de Jesus. Da mesma forma, muitos têm testemunhado como sonhos forneceram soluções inesperadas. Existem relatos de pessoas que, ao se depararem com decisões difíceis, tiveram sonhos que revelaram a clareza necessária para seguir em frente. Esses sonhos podem aparecer como metáforas que, quando interpretadas adequadamente, trazem respostas ou orientações que de outra forma não teriam sido percebidas. Neste contexto, desempenhamos um papel ativo em buscar essas revelações. Orar e meditar sobre as dificuldades que enfrentamos pode aumentar nossa sensibilidade aos sonhos e suas mensagens, oferecendo o conforto e a direção que tanto precisamos em tempos difíceis. Impacto dos sonhos na vida diária. Entender e seguir as mensagens dos sonhos pode levar a mudanças significativas na vida pessoal e espiritual.
Quando estamos abertos a essa comunicação divina, começamos a perceber que cada sonho pode ser uma oportunidade de crescimento e atenção às áreas que precisam de nossa dedicação. Por exemplo, alguém que continuamente sonha sobre não conseguir realizar tarefas pode estar sendo chamado a reconsiderar sua carga de trabalho ou suas prioridades. Esses sinais, se percebidos e interpretados, podem levar a mudanças valiosas que melhorarão o bem-estar e a paz interior. Além disso, sonhar com circunstâncias ou pessoas específicas pode ser um convite a não apenas refletir sobre essas relações, mas agir sobre elas. O sonho pode encorajar reconciliações, novos começos ou o abandono de comportamentos autossabotadores. Assim, ao integrar as lições de nossos sonhos em nosso cotidiano, não apenas cultivamos um relacionamento mais próximo com Deus, mas também navegamos pela vida com maior intencionalidade e propósito. Seja em relacionamentos, trabalho ou vida espiritual, a mensagem que os sonhos trazem pode servir como uma bússola, iluminando o caminho a seguir e ajustando nosso foco no que realmente importa. Testemunhos de transformação. Historicamente, existem inúmeras histórias inspiradoras de pessoas que experimentaram transformações positivas ao interpretar adequadamente seus sonhos. Uma dessas histórias é de uma mulher que, após um sonho recorrente sobre sua infância e uma ferida emocional não resolvida, decidiu confrontar a dor do passado e buscar a cura. Esse processo a levou a iniciar um grupo de apoio, ajudando outras pessoas a lidarem com suas próprias feridas emocionais, um testemunho do poder redentor que os sonhos podem ter sobre nossas vidas. Outro testemunho diz respeito a um homem que, após receber um sonho profético que o alertava sobre um caminho de vida que não era o certo, teve a coragem de mudar sua trajetória profissional. Ele percebeu que estava em um trabalho que não alinhava com seus valores e propósitos. Ao seguir a orientação de seu sonho, ele não apenas encontrou satisfação em sua carreira, mas também tornou-se um influenciador em sua comunidade. Sua experiência mostra que a disposição de ouvir e agir conforme o que Deus revela pode resultar em profundas transformações. Esses testemunhos de transformação nos encorajam a estar abertos e atentos às mensagens que recebemos durante o sono. As mudanças que surgem a partir das inspirações oníricas muitas vezes nos levam a um lugar de maior realização e conexão com o divino. À medida que continuamos a explorar as dimensões dos sonhos e sua influência na vida cotidiana, é importante considerar como esses aspectos podem nos guiar no desenvolvimento de uma espiritualidade mais profunda. No próximo capítulo, examinaremos as práticas de acolhimento e resposta a esses sonhos, assegurando que não apenas os ouvimos, mas que também agimos sobre as revelações que recebemos. Capítulo 6 – Inspiração cristã. Fortalecendo a conexão espiritual. A interpretação de sonhos pode servir como uma ponte poderosa para fortalecer nossa conexão com Deus e aprofundar nossa espiritualidade. Quando nos dedicamos a entender os sonhos, não apenas cultivamos uma sensibilidade maior ao que o Espírito Santo está comunicando, mas também nos tornamos mais receptivos à sua presença em todas as áreas de nossas vidas. A oração e a meditação, quando combinadas com a busca pela interpretação de sonhos, se tornam práticas complementares que nos ajudam a escutar a voz de Deus de maneira mais clara. Através da compreensão das mensagens e revelações contidas em nossos sonhos, experimentamos um relacionamento mais íntimo com Deus. À medida que nos tornamos conscientes das lições que Ele nos oferece durante o sono, desenvolvemos uma atitude de confiança nas promessas e orientações divinas, transformando a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Essa conexão mais profunda pode gerar um sentido renovado de propósito, paz e direção em nossa caminhada espiritual. A busca pelo entendimento espiritual. Buscar entendimento sobre a linguagem simbólica dos sonhos é fundamental para o crescimento espiritual. Os sonhos frequentemente se comunicam por meio de imagens e metáforas que podem ser desafiadoras de decifrar. Assim, dedicarmos-nos a estudiosos de textos, orações e diálogos com outros crentes pode enriquecer nossa capacidade de discernir o que Deus está nos revelando. Livros sobre simbologia dos sonhos, estudos bíblicos que abordam as visões de profetas e a sabedoria de líderes espirituais podem lançar luz sobre significados ocultos e nos ajudar a interpretar nossas próprias histórias oníricas. Além disso, envolver-se em discussões sobre essa temática em grupos de fé pode promover um ambiente propício ao aprendizado e crescimento mútuo. O conhecimento é uma ferramenta poderosa que, aliada à oração e à busca por revelação, nos permite navegar por essa fascinante dimensão espiritual.
Motivação para compartilhar experiências. Compartilhar experiências de sonhos com outras pessoas é uma forma valiosa de edificação e crescimento em nossa comunidade de fé. Ao contar sobre nossas vivências oníricas, não apenas abrimos espaço para a troca de interpretações que podem enriquecer a compreensão individual, mas também construímos um senso de unidade e apoio mútuo. Cada relato pode servir como um testemunho poderoso da maneira como Deus se comunica e atua em nossas vidas, encorajando outros a estarem atentos às mensagens espirituais que também recebem. Os círculos de oração, os grupos de estudo e as redes de apoio dentro da igreja são locais ideais para essas discussões. A partilha de sonhos, entendimentos e interpretações pode gerar um ambiente de encorajamento, onde cada pessoa é lembrada de que não está sozinha em sua jornada. Em conjunto, podemos discernir melhor os propósitos de Deus e edificar uns aos outros em fé e esperança. Ao longo deste livro, exploramos a rica e fascinante relação entre sonhos e a espiritualidade cristã. Começamos examinando como os sonhos podem trazer revelações em momentos críticos, oferecendo soluções e conforto nas dificuldades da vida. Em seguida, discutimos o impacto das mensagens dos sonhos na vida diária, mostrando como entendê-las pode resultar em mudanças significativas. Histórias inspiradoras de transformação nos lembraram da força que lás na interpretação adequada dos sonhos. Na sequência, aprofundamos a inspiração cristã, refletindo sobre como a interpretação de sonhos pode fortalecer nossa conexão espiritual e como a busca pelo entendimento de sua linguagem simbólica é crucial para o crescimento espiritual. Finalmente, ressaltamos a importância de compartilhar experiências oníricas como um meio de edificação e crescimento comunitário. Ao encerrarmos esta jornada, somos convidados a considerar os sonhos não apenas como fenômenos misteriosos, mas como oportunidades sagradas de comunicação divina que podem moldar nossa vida e fortalecer nossa fé. Ao abraçarmos as mensagens que recebemos em nossos sonhos e nos unirmos em comunidade, ficamos melhor equipados para seguir o caminho que Deus tem para nós, sempre atentos ao seu guia que se faz presente em cada noite silenciosa.